Hoje, na bancada do Jornal da Justiça, vamos falar sobre a nova lei do empregado doméstico. Para esclarecer dúvidas sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada Clarice Dineri Ferreira. Obrigada por sua presença aqui na bancada do Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Para começar a nossa entrevista, como a nova lei define empregado doméstico? Bom, o empregado doméstico é aquele que presta serviço no âmbito familiar, sem fins lucrativos, sem ter uma atividade econômica, de uma forma continuada, presencial, pessoal, onerosa, ou seja, mediante salário, por mais de 2 vezes por semana e de uma forma subordinada também. A lei permite a contratação de menores para esse serviço doméstico? Não, a lei agora, inclusive essa de junho, estabeleceu que só a partir de 18 anos. E o empregado doméstico pode ser contratado por tempo determinado? Pode, você tem 2 situações. O contrato de experiência, que é aquele que a gente conhece de no máximo 90 dias, que é o início do contrato, ou para cumprir, para suprir uma necessidade especial, como, por exemplo, substituir o seu empregado que está de férias, ou de licença maternidade, ou auxílio-doença, alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, no máximo de 2 anos, esse contrato. Depois já cria vínculo empregatício. Depois vira um contrato com prazo indeterminado, porque nesses 2 tipos de contrato que eu expliquei, mesmo assim tem vínculo empregatício, tem que assinar carteira, tudo legalmente. A questão é que tem um prazo determinado, vai ter algumas diferenças na hora da rescisão do contrato. A lei define acréscimo no salário do empregado doméstico que acompanha o patrão em viagens? Sim, em 25%. Nesse caso, pode ser ou acréscimo de 25% no salário, ou esse acréscimo de 25% pode ser convertido no banco de horas. Você coloca aquelas horas que está trabalhando em viagem, mais 25%, para ser compensado em outra oportunidade. E qual a jornada de trabalho fixada na lei? 44 horas semanais. Essa questão da jornada de trabalho é interessante colocar que ela pode ter a compensação, que é o banco de horas que eu acabei de falar. Esse banco de horas tem algumas regras específicas, ele tem que ser compensado no máximo dentro de um ano. As primeiras 40 horas extras prestadas têm que ser compensadas dentro do mês, senão tem que ser paga como extras. Então, o que é isso? Um dia ele pode prestar serviço 6 horas, no outro dia pode trabalhar 10 horas, vai compensando essas 44 horas semanais ou 8 horas diárias durante a semana, durante o mês ou até durante o ano, dependendo da situação. E como que é feita essa negociação entre o empregado e o empregador nesse caso aí? O empregado pode recusar, por exemplo, a ter banco de horas ou não? Ele pode exigir ali a questão do pagamento de horas extras? Na verdade, se houver o acordo de banco de horas que tem que ser feito por escrito, então na hora que você contrata, você já faz o banco de horas, um acordo de banco de horas por escrito, aí obrigatoriamente o empregado tem que aceitar, porque isso está dentro da negociação inicial do contrato de trabalho. Se por um acaso ele não aceitar, e aí se não for feito o banco de horas por escrito, aí sim tem que ser feito o pagamento, mesmo mediante valores, em espécie, e não a compensação. Mas se for feito o acordo, de comum acordo, obviamente, por escrito, pode haver essa compensação. E o que é o simples doméstico? Bom, o simples doméstico é uma forma de recolhimento unificado dos encargos, incidentes nessa relação de emprego. O que é isso? Você tem uma guia única, que você emite pelo site do E-Social, o site do governo, onde você paga todos os encargos, que são INSS, FGTS, o seguro contra acidente de trabalho, em uma guia única no percentual total de 20%. Aí tem as alíquotas de cada tributo, 8% do INSS, 8% do FGTS, 0,8% do seguro contra acidente de trabalho e 3,2% que é uma antecipação da multa de 40%, que é devida só ao término do contrato, se esse contrato realmente for finalizado sem justa causa ou por iniciativa do patrão. Se porventura esse contrato terminar ou por justa causa ou por iniciativa do empregado, esses 3,2% que são recolhidos mensalmente são revestidos novamente para o patrão. Caso contrário, são devidos ao empregado. Começou a falar aí sobre as alíquotas de recolhimentos, Como é que ficou com essa nova lei e quais são os valores fixados? Bom, é o que eu acabei de colocar. O percentual total vai ser 20%. Então, se você tem um salário de R$1.000, você vai ter um valor a mais de R$200, digamos assim, para pagamento desses encargos, que eu acabei de explicar as alíquotas. E para evitar, assim, possíveis problemas trabalhísticos, quais são os cuidados que devem ser tomados?
Bom, primeiro de todos que eu sempre oriento é formalizar tudo. Faz um contrato de trabalho, faz o acordo de compensação de horas, tudo por escrito. Faz o acordo eventual de redução de jornada, de redução do horário de intervalo, se for o caso. Tudo tem que ser por escrito. E, principalmente, anotem folha de ponto. Faça a anotação do horário de trabalho. Isso é obrigatório por lei e é uma segurança enorme, tanto para o patrão quanto para o empregado. E como que está sendo feita essa questão das fiscalizações? O Ministério do Trabalho e Emprego está fazendo essas fiscalizações? Bom, a questão da fiscalização, ela ainda é muito complicada, porque você tem a questão da inviolabilidade da residência. Então, não pode simplesmente chegar um fiscal na sua casa, bater na porta e entrar e fazer a fiscalização. Então, essa fiscalização hoje, para ser feita, primeiro, só mediante denúncia. Então, se o empregado denunciar e o fiscal agenda com o patrão. Então, hoje, as fiscalizações ainda estão sendo feitas dessa forma. E confesso eu que ainda não vi nenhuma fiscalização na prática, mas elas podem ser feitas dessa forma. E agora, com o tempo, eu acho que a questão vai evoluir, vai se ver uma forma talvez mais adequada para essas fiscalizações. Obrigada por sua presença aqui na bancada do Jornal da Justiça. Eu conversei com a advogada Clarice Dineri Ferreira. Obrigada por sua presença. Eu que agradeço.